Queria compartilhar hoje sobre o segredo de Davi, o segredo para o sucesso de Davi. E um ponto importante que eu queria compartilhar, Carol leu aqui no início Colossenses 3, eu quero ler Colossenses 3, verso 1. Se não me engano, você leu o verso 23. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Davi teve um sucesso estrondoso, extraordinário, e não foi só por causa da proatividade de Davi, da preparação dele. Existem muitas pessoas que se preparam. Davi certamente se preparou fisicamente. Ele teve, como muitos têm hoje, um bom histórico de preparação. Mas certamente esse não foi o segredo de Davi. Porque várias pessoas faziam isso também. Várias pessoas fazem isso. Às vezes se preparar para a prova de um concurso, se preparar para um casamento abençoado, se preparar para uma prova física, preparação para crescimento profissional, para uma prova de uma faculdade, de um vestibular. A preparação em si não garante o sucesso. E Davi teve um segredo muito específico que eu queria conversar hoje. E você colocar o teu pensamento nos céus, você elevar o teu pensamento para o nível de Deus, vai fazer a diferença na sua história. Se você tirar o pensamento do nível terreno e começar a pensar nas coisas de Deus, nos planos de Deus, a sua história vai ser outra. Os teus caminhos serão outros. Os teus caminhos serão outros. Ele fala: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, porque você pensa nas coisas do alto, passam alguns minutos, as coisas terrenas querem sugar o teu pensamento de novo para o que está acontecendo na terra. Se você ficar pensando no que está acontecendo hoje na sociedade, você perde a força, você fica desmotivado, você fica desanimado, você prostra. Se você vê o tanto de coisa ruim que acontece, quando você abre uma página de notícia, qualquer página, você vê tanta coisa ruim, que aquilo ali tenta sugar a tua energia, a tua força. Aquilo tenta te derrotar. Mas aí você lembra, eu tenho que pensar nas coisas que são de cima. E Davi compreendeu que ele tinha que pensar nas coisas que era do alto. Davi, na época dele, ele viu o rei Saul, ou ficou sabendo que o rei Saul fez bobeira, que ele desobedeceu a Deus, que ele sacrificou enquanto ele tinha que esperar o profeta chegar para fazer o sacrifício. Davi certamente soube que Saul não matou, se não me engano, o rei de Amalé, dos amalequitas, se não me engano, era para ele matar, ele não matou, e veio o profeta Samuel e derrubou a cabeça do cara. Davi viu o rei Saul fazendo coisas que ele não deveria fazer, porque aquele povo, os amalequitas, era um povo mau, que fazia maldades, e a terra, o sangue derramado na terra, estava clamando nos céus, e os céus determinou que aquele povo não deveria mais existir.
E a gente precisa elevar o nosso pensamento para os céus, para entender no nosso tempo também. Hoje é diferente, Jesus veio, a história mudou depois de Jesus. Mas nós temos que manter o pensamento nos céus, para que a gente possa lutar na terra, na intensidade que Deus quer que você luta. Porque se você puxar a tua força aqui para a terra, você vai perder a sua força, a sua energia, a sua capacidade, e você não vai lutar da maneira que é para você lutar. Você precisa estar com a cabeça nos céus, e entender que os céus, Deus está com todas as coisas debaixo do controle dEle, que nada saiu ao controle de Deus. Quando você abrir uma página de notícias, na maioria dos dias, a maioria das páginas, talvez seja bom nem abrir, mas quando você for dar aquela olhada geral, aquilo não vai te sugar e não pode te sugar energia, porque você tem que saber quem está no comando da história, e que o mal não vai prevalecer. E que você vai manter os pensamentos no alto, nas coisas do alto, como Davi fez. E você vai ter sucesso na sua caminhada na terra, porque você vai manter o teu pensamento nas coisas do alto. Eu queria ler Apocalipse 4:8, a gente leu aqui na hora do louvor, mas eu queria que você lesse de novo e entendesse o ambiente dos céus. Se você mantém a tua cabeça, o teu pensamento no alto, você tem que ter isso aqui na sua vida. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos. Apocalipse 4:8. Tanto ao redor como por baixo das asas, dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. O ambiente dos céus, você liga a TV, isso aqui não está acontecendo. As crianças, você liga um desenho, as crianças não são ensinadas a fazer isso aqui. Você coloca num filme, o filme não está ensinando a fazer isso. Você liga num canal de notícias, não está ensinando a fazer isso. Você abre a maioria dos aplicativos e não está ensinando a fazer isso. É por isso que as pessoas que seguem o fluxo desse mundo não terão sucesso, porque a cabeça delas está fora desse ambiente, o ambiente dos céus, e é o ambiente dos céus que nós elevamos a nossa cabeça, é a nossa referência, é o nosso modelo, é o que eu quero viver no meu presente, é o que está acontecendo nos céus. E nós precisamos adorar a Deus. Quão importante que é esse louvor maravilhoso que nós tivemos aqui. Que momento abençoado, fortalecedor, que nos renova, que nos dá força para a gente brigar a semana inteira. Mas a gente não pode parar essa adoração maravilhosa aqui essa noite. Nós vamos continuar todos os dias essa semana adorando a Deus com toda a nossa intensidade. Você vai separar ali seus 30 minutos diários no mínimo ali para buscar e adorar Jesus. Ah, mas eu vou perder tempo porque eu tenho tanta coisa para fazer. Ah, Senhor ocupado, Senhora ocupada, que tem um tanto de coisas para fazer, mais do que Davi tinha, mais que Daniel tinha. Daniel, o governador, cheio de responsabilidades, o que não faltava para ele era desculpa para ele não tirar tempo para adorar a Deus. Quem não quer fazer algo, arruma uma desculpa. Mas quem quer fazer algo, arruma um motivo para fazer. Quando a gente quer mudar o ambiente da nossa vida,
a gente busca o motivo para fazer isso. O Espírito de Deus é derramado sobre a sua história, sobre a sua vida, quando você para e fala: esse tempo eu vou adorar a Deus, e não vou ficar pedindo não. Porque você vê aqui, eles não estão pedindo, eles não estão fazendo a oração que é de pedir, eles estão dizendo: santo, 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 eles estão adorando ao Deus Todo-Poderoso. Toda vez, verso 9, que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele, olha, glória, honra e graças. Graças é o quê? É agradecer por tudo que aconteceu na sua história, na sua vida, no seu dia. Que ser humano mais ingrato, a maioria da humanidade nunca parou para agradecer a Deus pelo nascimento, por ter nascido, por ter recebido a vida. Que coração ingrato, orgulhoso. Tem uns que chegam ao absurdo de dizer que Deus não existe, que eles vieram da ameba. Como que o ser humano teve uma capacidade de transformar os pensamentos tão poderosos em os pensamentos de uma ameba? Esses que dizem isso não comprovam a evolução. Ao contrário, eles comprovam uma regressão mental, que é questão de inteligência, não é nem de fé, de inteligência. Como alguém pode ser orgulhoso a tal ponto de não agradecer pelo ar que respiramos? Se não é Deus, então esses deuses, né, entre aspas, que eles pensam que são pequenos deuses, se não é Deus, então vai lá no laboratório, pega um morto, como Lázaro, e faz ele ressuscitar, dá vida para ele. Sábios aos seus próprios olhos, vai lá, bonitão, bonitona, cheio da sabedoria desse mundo, mas vazio da vida poderosa que nós recebemos através de Jesus Cristo. Como a pessoa pode passar a vida sem dizer obrigado, Deus, pelo ar que eu respiro? Obrigado, Deus, pelo meu nascimento. Obrigado, Deus, por toda a capacidade que o Senhor me deu. Como? Olha o ambiente do céu, como que é? Eles dão graças, ele diz glória. Se eu estou tendo sucesso, se eu estou indo bem, se eu estou fazendo isso com maestria, glória a Deus, honra para Deus, porque foi Ele que me criou, Ele que me deu todos os talentos que eu tenho. Mas a gente tem que fazer isso no nível que está nos céus. Não é só parar um dia e falar obrigado, Deus, isso é pouco. Nós temos que fazer nesse ambiente dos céus. E o rei Davi, ele compreendeu. Você quer arrebentar, ter sucesso na vida igual Davi? Que você compreenda isso aqui, que você adore a Deus, traga o ambiente do céu para a tua vida. E graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Os anciãos, os sábios, não tem. Os ganhadores do prêmio Nobel não chegam nem aos pés disso aqui. Esses aqui, eles estão próximo do trono de Deus, é diferente, é o ambiente dos céus.
Os ganhadores dos maiores prêmios da humanidade não chegam aos pés desses aqui que estão diante do trono de Deus. São anciãos, um nível infinitamente superior aos mais sábios dessa terra. O que é que eles fazem? Eles se prostram diante de Deus, eles dão honra ao Deus Todo-Poderoso. E a gente, na nossa limitação, às vezes, corre o dia todo, faz todas as obrigações, mas não tem 30 minutos para adorar o Deus que criou todas as coisas, porque a gente está fazendo coisa muito importante. Não tem 5 minutos às vezes. Está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas. O cara ganha um prêmio Nobel e se acha o bambambam e não agradece nem a Deus. Acha que a glória é dele. Coitado, que limitado. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Talvez eles já sabiam que ia ter essa baboseira da evolução. Eles já falaram aqui, muito antes de criar a teoria da evolução, eles falaram: por que criaste todas as coisas? Eles são seres infinitamente superiores à nossa realidade humana. E eles olham e falam para Deus: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade. Deus é maravilhoso. Pela vontade de Deus nós temos, Deus falou assim: eu vou compartilhar da minha vida, esse poder extraordinário, eu vou dar ele para o homem. Deus te deu um poder extraordinário. Sabe aquele desenho, aquele filme que existe um poder? A vida é um poder extraordinário, esse poder estava com Deus. A gente não tinha esse poder, mas Deus resolveu dar esse poder a você. Deus confiou a você esse poder, o poder da vida, Ele colocou dentro de você. E aí, o ser humano vai e faz o contrário que tem que fazer. Ele gospe para cima, só que quando gospe para cima cai na testa, né? O ser humano faz o contrário, ao invés de reconhecer. Olha aqui, isso aqui é princípio de vida. Até quem não é cristão tem que seguir isso, senão dá errado. Agradecer é o princípio para você ficar bem emocional, para você ter sucesso. Até quem não é cristão precisa fazer isso. Senão tudo dá errado. Não tem como, dá errado. Porque é princípio. Então a gente tem que agradecer. Olha como Davi foi esperto. Inteligência é isso aqui. Criar alguma coisa, uma cadeira, um chip, uma placa de memória, processadores, criar um microfone, uma mesa, as caixas de som, um drone, tudo isso não é inteligência que muda a vida da pessoa. Tudo isso é um aprendizado acumulado, onde coisas vão sendo conectadas ali. Após estudar, pessoas foram acumulando conhecimento, anotando, escrevendo,
E aí elas foram evoluindo esse conhecimento e chegando a resultados, testando. Isso é normal. Isso é uma consequência normal de ações. Inteligência de verdade é fazer o que Davi fez. É fazer o que Davi fez em 1 Samuel 16, 14. A partir do verso 14. O espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Então, esse é o mundo espiritual. Tem gente que quer pensar só naturalmente. A pessoa fica confundida. Eu vi uma pessoa, deu dó dela falar, disse que está sentindo umas forças negativas atacando ela, umas forças. É porque a pessoa demora em reconhecer a Deus, e ela não entende o mundo espiritual. Ela acha que entende, mas não entende, porque o mundo espiritual é o que está na Bíblia. Só existe uma verdade sobre o mundo espiritual, e ela está na Bíblia. Não tem como ter discernimento, conhecimento do mundo espiritual, se não ler e entender a Bíblia. E o negócio, no buraco é mais embaixo, e a pessoa, coitada, achando que tem uma força ali lutando contra ela, e de verdade tem, só que ela não tem ideia do que é, de como que é. Não tem discernimento, porque não está buscando na Bíblia, está buscando em filosofias vagas, que não dão resultado. Que dá resultado, irmão, é você ler a Bíblia e praticar ela, isso vai dar resultado. Aí não tem força maligna que te segura. Aqui o espírito maligno entrou na vida de Saul, o Espírito de Deus saiu dele. Quando o Espírito de Deus sai, o espírito maligno entra na vida da pessoa, ou é um lado ou é outro, não tem meio. Um dia eu estou com Deus, outro dia eu estou com o diabo, não tem, ou é com Deus ou é com o diabo, irmão. Não dá para ficar um pouco com um pouco com o outro. Até meio-dia com um, depois da parte da tarde com o outro, à noite com o outro, não tem como. Ou é Deus ou é o diabo. Aí, verso 15, agora você vai ver aqui o que Davi fez, que é inteligência. Isso é inteligência. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando, que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontrem alguém que toque bem, tragam-no até aqui. Mas não é assim, né? Traz alguém que toque bem, não é assim. Não é aquele cantor sertanejo que fala só de coisa ruim, que 1 minuto escutando a música está quase vomitando, está chorando, pensando no passado. Não é qualquer tocador, é Davi, é diferente, é o homem segundo o coração de Deus. Aqui tem um cara inteligente. Aí ele falou: conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Aqui está o segredo, o Senhor está com ele. O Senhor tem que estar contigo. E aí mandou chamar Davi, depois você lê o texto, mandou chamar Davi. E Davi, no verso 23, diz assim: sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno deixava. A adoração era o segredo de Davi. Davi, ele era inteligente. Ele fez como estava acontecendo nos céus. Ele tocava a harpa, ele adorava o Senhor. Nós precisamos ter essa adoração na nossa vida. Essa adoração é o que vai fazer diferença na sua história. Não é o tanto que você estuda. O conhecimento não tem fim.
Não é isso. Não é o tanto que você se capacita e nem é as 12 horas de trabalho que você faz que vai mudar a sua história. O que vai te dar inteligência e o que mostra que você é inteligente é você fazer o que está acontecendo nos céus, na sua vida, na sua história. É você adorar a Deus como Davi adorava. Ele pegava a harpa e adorava. Ele não começou a fazer isso para ir servir o rei, não. Por causa de uma oportunidade, ele já fazia isso, ele era um adorador. Você precisa ser um adorador, uma adoradora, porque as oportunidades vão surgir para você, porque você entendeu como acontece nos céus, e você traz o ambiente para a terra. Aí depois, outra história de Davi que mostra a inteligência desse menino, o segredo dele para o sucesso. Davi fazia o que era certo, mesmo que ele não estivesse gostando. Aprenda a fazer o que é certo. Deus te deu um manual. A Bíblia é o manual da vida com os princípios. Faça o que está na Bíblia, não inventa. Se mesmo que você não queira fazer, não dá vontade, você acha que o seu plano é melhor, esquece seu plano, baixa a bola, segue o que Deus já colocou, é um manual da vida, vai dar certo, não tem como dar errado, vai dar certo. Davi seguiu o manual, tinha um almoço na casa dele, o profeta ia lá, estava com óleo da unção, ia derramar o óleo da unção e ungir o rei. Davi certamente estava doido para estar junto com o profeta no almoço, mas o que Davi fez? Davi obedeceu o pai dele, foi cuidar das ovelhas e fez com excelência, como se fosse para Deus e não para os homens. Davi fez para Deus com excelência, obedeceu o pai dele. Ele falou: mais vale eu obedecer do que eu estar lá na mesa comendo com o profeta. Aprende, para de querer fazer as coisas acontecerem, deixa nas mãos de Deus, seja inteligente. Aprenda com Davi, não se preocupe de sentar na mesa A, B ou C, se preocupe de estar adorando a Deus, fazendo o que Deus mandou você fazer, faça com excelência. Aquilo que Deus te convocou para fazer, faça com excelência. Fazendo para Deus, porque você será bem sucedido e abençoado. O segredo de Davi: primeiro, adorar a Deus na terra como acontece nos céus. Segundo, fazer o que é certo. Tem uma crise de liderança no mundo, sabe por quê? Todo mundo fica lendo os livros de liderança que fala que o líder tem que servir. Mas os líderes desse mundo não estão preocupados em servir. Eles estão preocupados em manter as pessoas servindo eles. É diferente quando o líder está interessado em ver as pessoas servindo ele, do líder que serve as pessoas. Saul, ele estava interessado em manter pessoas perto dele, servindo ele. E aí chegou o momento ali, que ele se sentiu pressionado por essas pessoas. O profeta Samuel estava demorando a chegar, e Davi falou: eu vou fazer o sacrifício, não vou esperar o profeta. E era para ele esperar, e ele estava sendo provado. Ele falou, e o povo começou a pressionar ele, ele ficou com medo de perder a equipe dele, ele ficou com medo, e ele pegou, e ao invés dele servir as pessoas, o que era servir as pessoas? Ele fazia o que era certo, o que tinha que ser feito. Ele tinha que, mesmo que ele perdesse todo mundo ali, ele tinha que dar o exemplo e dizer: é assim que deve ser feito. Já foi declarada a palavra do Senhor, e é assim que eu vou fazer. Igual quando Davi fez, no momento ali que era para ele cortar, que era para ele matar Saul, dentro da caverna. Saul estava fazendo serviço na caverna,
Davi tinha a oportunidade de matar ele. Os homens de Davi ali, cansados de fugir de Saul, falou: é sua oportunidade de virar rei. Davi pegou, ele não ficou preocupado de perder as pessoas que estavam com ele. Ele falou: vou ensinar essa galera a fazer o certo. Eu vou servir ao rei que foi ungido. Quando Deus quiser tirar ele, Deus vai tirar. Ele aprendeu a fazer o que é certo. E o que acontece na história de Davi, que a gente vai encerrar aqui, é o que vai acontecer na sua história. Você mantendo esse coração de Davi, a oportunidade vai aparecer para você. A oportunidade vai vir para você. Não foi Davi que foi atrás da oportunidade de Golias. Davi não precisou correr atrás da oportunidade. A oportunidade escancarou diante dele. A oportunidade vai escancarar diante de você, você mantendo o coração de adoração a Deus, você fazendo o que é certo, independente das circunstâncias, você vai receber a oportunidade ante você. E não se engane, ela não vai cair para quem não mantém esse coração. Não tem como. Deus não vai dar, não vai vir, ela vem dos céus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Quem faz a atitude de Davi, de adorar a Deus, de fazer o que é certo, independente das circunstâncias, de seguir a Bíblia, mesmo que seja momentaneamente uma perda, ser fiel, Deus vai dar a oportunidade. A oportunidade irá aparecer, como apareceu diante de Davi.